Olá a todos, eu sou Matheus Larsan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje estamos aqui com ele, o Padre Langdoni, para falarmos e continuarmos a falar sobre o tema da devócio moderna. Falando um pouco mais sobre a influência da devócio moderna, dessa revolução espiritual em outras ordens religiosas. Já nos acusaram de anticarmelitas, agora é hora de nos acusarem também de antifranciscanos e algumas outras coisas assim. Mas vocês sabem, tudo calúnia e difamação. Antes de passar a palavra para o Padre, peço a você que considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar nesse vídeo e compartilhá-lo no WhatsApp para ajudar no engajamento. Padre Luan, sua bênção, como é que vai? O que podemos falar hoje sobre a devócio moderna? Deus abençoe, senhor Matheus Larsan, e também a ação restauracionista. E bem, como o senhor já disse, tudo calúnia e difamação. E hoje não será diferente, porque sofreremos novamente esse tipo de impropério contra nós, porque vamos tocar em um problema que está na ordem franciscana e nos escritos de São Boaventura, que se refere à defesa que ele faz de a figura de Pseudo Dionísio, que é o pai da devócio moderna, em última análise. Então, eu já peço aqui que os senhores entendam que esse trabalho que estamos fazendo é fruto de uma evolução de nosso pensamento, que não nasce do nada, mas ele é progressivo e está dando frutos cada vez maiores, os quais nos parece que devem ser colocados tal como são. Então, o problema não é os carmelitas. Não são os carmelitas em si que criaram a devócio moderna, eles são vítimas, inclusive. Em última análise, todas as ordens sofreram disso. Os jesuítas, os dominicanos, os carmelitas que sofreram com isso e são os que mais sofreram, diria, inclusive depois se tornaram até mesmo os propulsores principal dela, e, querendo ou não, até mesmo os pobres franciscanos, que começaram muito bem com São Francisco, e o próprio São Francisco teve problemas com a ordem quando estava vivo, e acontece que, na figura de São Boaventura, acabou entrando na ordem o germe da devócio moderna através de um livro que ele escreveu chamado Itinerário para da Mente para Deus, e que nós vamos ler aqui e expor alguns problemas que isso traz para a ordem franciscana e também para a espiritualidade. Falar aqui para os ouvintes que não estamos aqui negando a santidade de São Boaventura, estamos indo contra os papas, querendo destruir, acabar com a ordem franciscana, não é uma indireta também, é a exposição de um problema, tão simples quanto isso. E eu sei que, para os ouvintes brasileiros, esse tema pode ser difícil de se compreender na totalidade, é totalmente compreensível, porque no Brasil não há uma tradição de estudar esse tipo de assunto, e também porque boa parte das fontes estão em outras línguas, em francês, em inglês, e, bem, normalmente não é uma coisa falada aqui no Brasil. Fora que o tema em si mesmo é extremamente extenso, pouco material, no sentido que não é a ação direta de um agente particular que causou tais ou quais efeitos dentro da vivência da fé na igreja, mas é o resultado de um longo processo de infiltração, de perversão, de inserção de doutrinas, de uma forma de vivenciar a fé diferente. Ao longo de séculos, e boa parte, inclusive, desses autores sequer existiu, propriamente dito. Mas foram, na verdade, pseudônimos utilizados por grupos de pessoas que até hoje não se sabe ao certo quem são, embora existam sérias suspeitas da localidade dessas pessoas. Então, bem, é um assunto complexo, normal, mas calma, paciência, que aos poucos o assunto vai ficando mais claro e mais inteligível para todos. Ok? Padre, vamos dar início, então, à leitura. Assim é, recomendo a todos que olhem, como sempre, a descrição do vídeo, e se você não conhece os materiais ali colocados, é provável que você não entenda aquilo que estamos falando hoje. Então, este trabalho que nós já realizamos faz bastante tempo, só é possível ser captado por aqueles que conhecem o mínimo. Então, se você não conhece, eu recomendo que veja a descrição do vídeo, que ali estará o material essencial que nós recomendamos para quem está iniciando esses estudos. Dito de outro modo, para evitar, abreviar a recapitulação das coisas, se você não assistiu o vídeo sobre São Bruno, se você não assistiu o vídeo sobre o hebraísmo cristão, sobre a devócio moderna, sobre o carmelitismo, sobre tudo que a gente tem falado nos últimos meses aqui no canal, você não irá entender a continuação dessa saga. Então, pausa o vídeo, assiste lá e depois volta aqui para entender melhor esse assunto. Agora sim, sem mais delongas, vamos lá. Perfeito. Então, nós temos o seguinte problema, que é a chamada teologia mística, que é um escrito, um livro, uma carta, em realidade, do suposto Dionísio, que é o pseudo Dionísio, a Timóteo, da qual ele vai dizer do modo pelo qual nós podemos chegar a Deus, pela oração, pela vida de penitência, oração, etc. Acontece que esta carta, ela possui alguns problemas, ela tem claramente uma linguagem dupla, ela pode ser entendida
facilmente como uma linguagem esotérica. Ela defende a teologia negativa e da união da alma em Deus no não ser, o que é uma coisa um tanto quanto estranha para a teologia católica, mas que na Idade Média e na decadência da escolástica acabou sendo aceita por muitos, por via de João Scoterígena, que retornou esses estudos aqui no Ocidente, e que infelizmente vai influenciar este livro de São Boaventura, da qual nós vamos analisar em seguida. Mas para que fique claro o que nós estamos dizendo, nós vamos aproveitar e ler na íntegra esta carta de Pseudo Dionísio, chamado A Teologia Mística, e observação, nós iremos fazer a leitura, não porque recomendamos que você leia isto de modo a aumentar a sua vida espiritual, ou que nós estamos aqui promovendo isso, não, nós estamos lendo para mostrar o problema que há na teologia mística de Pseudo Dionísio, que muito provavelmente foi uma pessoa, ou um grupo de pessoas que era sincretista, que misturava elementos do judaísmo, do cristianismo, do paganismo e outras correntes esotéricas e acabou escrevendo esse texto como um meio de subversão da igreja. Isso é bem claro historicamente, pelos frutos os conhecereis, e vimos muito bem quais são os frutos da devoção moderna. Então, faremos a leitura somente para expor o problema, não para promovê-lo ou para incentivar a leitura disso no sentido que isto é uma fonte confiável, muito pelo contrário. Muito bem. E como vocês perceberam, pela thumbnail do vídeo e também pelo título, um dos problemas é a chamada treva divina. O que seria a suposta treva divina? Bem, no texto de Pseudo Dionísio, ao que tudo indica, claro que existem várias interpretações para isso, seria aquilo que em Deus é impossível de ser captado pelos sentidos humanos, seja pela sensibilidade mesma, seja pela razão, pela teologia, ou seja, tudo aquilo que transcende a compreensão humana. É aquilo que Pseudo Dionísio chama de trevas ou treva divina. O que é um termo um tanto quanto estranho, um termo que pode levar a gravíssimas ambiguidades, especialmente tendo em vista a tradição bíblica, que sempre identifica Deus como luz. E aqui você tem uma inversão no simbolismo que depois vai tomar a devoção moderna e a espiritualidade moderna, especialmente nos heréticos mais brutais, como é o caso de Mestre Eckhart. Então, sem mais delongas, vamos fazer a leitura da teologia mística de Dionísio e, ao final do texto, eu faço alguns comentários sobre ela. Dando início à leitura. Teologia mística. A treva divina. Trindade, mais que substancial, mais que divina e mais que boa, que guarda a sabedoria divina dos cristãos, guia-nos até o ápice dos escritos místicos, que é mais que incógnito e mais que luminoso e o supremo. Aí, os singulares, os puros, os imutáveis mistérios da teologia ocultam-se numa treva de silêncio, mais que luminosa, arcano de quem se inicia. Que na maior obscuridade é mais que manifesta, mais que brilhante, completamente intangível e invisível, fazendo transbordar dos esplendores mais belos as inteligências desprovidas de olhos. Para mim, realmente, é isto que eu suplico. Quanto a ti, amigo Timóteo, dedica-te à contínua exercitação das maravilhosas místicas e renuncia às percepções sensoriais e às atividades intelectivas. Deixa tudo que pertence ao sensível e ao inteligível, e todas as coisas que não são as que são. Despojado de conhecimento, avança, na medida do possível, até a união com aquele que está acima de toda substância e de todo conhecer. No distanciamento irresistível e absoluto de ti mesmo e de tudo, uma vez arredado e liberto de todas as coisas, elevar-te-ás em plena pureza até o brilho, que é mais que substancial, da obscuridade divina. Mas, presta atenção, que nenhum dos não iniciados te ouça falar disto. Quero dizer, nenhum dos que se atém às realidades existentes e imaginam que nada mais que substancial existe acima delas, mas antes se creem ser capazes de entender, por força do seu próprio conhecimento, àquele que dispôs a obscuridade como ocultação. E se as iniciações dos mistérios divinos estão acima deles, o que dizer do que estão demasiado profanos, que imaginam a causa que se encontram acima de todas as coisas, com base nas mais ínfimas, e defendem que ela não se eleva acima das que não têm aspecto divino e revestem uma multiplicidade de formas. A ela devemos referir e dela devemos afirmar todos os atributos do que existe,
por causa de todas as coisas, mas com mais razão se lhes devem negar todos eles, na medida em que ela ultrapassa a realidade de todas as coisas. Não por supor que as negações se opõem às afirmações, mas antes porque a causa é de longe anterior e superior às privações, e está acima de tudo o que seja áspere e atribuação. Deste modo, o divino Bartolomeu afirma, por exemplo, que a teologia é imensa e mínima, e que o evangelho é extenso e grande, ao mesmo tempo que conciso. Penso que ele o compreendeu de forma maravilhosa, ou seja, que a boa causa de todas as coisas é de muitas como de escassas palavras, ao mesmo tempo que é indizível, uma vez que não tem como haver com a palavra nem com o entendimento. Isto porque ela se encontra acima de todas as coisas, de um modo mais substancial e só se manifesta sem véus na sua verdade plena aos que transpõem tudo o que é impuro e o que é puro, que em cada subida se elevam além de todos os cumes santos e deixam para trás todas as luzes divinas, todos os sons e palavras do céu, penetrando na treva onde na realidade está, conforme dizem as Escrituras, aquele que tudo transcende. E assim, não por acaso, o divino Moisés recebe pessoalmente a ordem não apenas de primeiro se purificar, mas também de se apartar dos que não são puros e, depois de completa a purificação, ouve as trombetas de 1000 sons, vê os puros raios amplamente disseminados de muitas luzes perfulgentes, e então, apartando-se da multidão, apressa-se com os sacerdotes escolhidos a chegar ao cume das divinas ascensões. Entretanto, ele não se reúne de facto ao próprio Deus, nem a ele mesmo o contempla, pois é invisível, mas ao lugar onde ele está. Suponho que isto significa o seguinte: as mais divinas e excelsas coisas que se podem ver e pensar são algo como representações hipotéticas das realidades sujeitas àquele que se eleva acima de tudo. Através delas, mostra-se a presença daquele que está acima de toda a reflexão, estabelecida nos cumes inteligíveis dos seus lugares mais santos. Nesse momento, Moisés, liberto de tudo o que é visto e de tudo o que vê, penetra na treva do não conhecimento, a treva autenticamente mística e, renunciando às percepções intelectivas, chega à total intangibilidade e invisibilidade, entrega-se inteiramente ao que está acima de tudo e de nada, e não é ele próprio nem outro, unindo-se da forma mais perfeita ao que é completamente incognoscível mediante a total inactividade do conhecimento, conhecendo além do espírito graças ao acto de nada conhecer. Via para alcançar a treva. Chegar a esta treva mais que luminosa é o que suplicamos e, pela privação da visão e pelo não conhecimento, ver e conhecer aquele que está acima da contemplação e do conhecimento, precisamente pelo acto de não ver nem conhecer. E nisto consiste, de facto, a verdadeira observação e conhecimento, e celebrar aquele que é mais que substancial, de um modo mais que substancial, pela áferese sistemática das coisas existentes, tal o artista que esculpe uma estátua ao natural, desbastando todas as excrescências que entravam à contemplação pura da figura oculta, e apenas mediante a ela faz parecer a formosura escondida tal como ela é em si mesma. É de facto necessário, creio, que celebres em oposição às atribuições, mas afirmamos e principiávamos pelas primeiras de todas as coisas e, passando pelas medianas, descíamos até as mais ínfimas. Aqui, ao invés, fazemos a ascensão a partir das mais ínfimas até as mais importantes, procedendo por eliminação sistemática a fim de conhecer, sem véus, aquele não saber em que todos os seres se encontra velado por tudo que conhecemos, e a fim de observar aquela treva mais que substancial que toda a luminosidade que os seres comportam obscurece. O método afirmativo e o método negativo. Efetivamente, nos esboços teológicos celebramos os principais aspectos da teologia afirmativa, como é que podemos dizer na natureza divina e boa, que é una e trina, que espécie de paternidade e filiação se invoca a respeito dela. O que pretende mostrar a teologia do Espírito, como é que, do bem material indivisível, da suma bondade íntima, surgiram as luzes, aí residem, como elas habitam nele e em si mesmas, conjunta e
e alternadamente, sem jamais abandonarem a morada que é coeterna com a sua propagação, como é que Jesus, que é mais que substancial, se assumiu com uma substância, na verdade, da natureza humana, e tantos outros aspectos revelados pelas Escrituras que são celebrados nos esboços teológicos. Por sua vez, no livro que trata dos nomes divinos, dizemos que, de que modo se deve nomear o bem, o ser, a vida, a sabedoria, o poder e quantas outras denominações divinas são do domínio do inteligível. Na Suma Simbólica, explicávamos as metonímias a partir dos sentidos que podem ser conformes com a divindade. Quais são as formas divinas, as suas figuras, partes e órgãos, quais são os lugares divinos e suas disposições e os ímpetos, quais as penas e as cóleras, quais os excessos e o desregramento, quais as juras e as imprecações, quais os sonos e os despertares e todas as outras formas e configurações sagradas que representam simbolicamente Deus. Padre, eu estou tentando entender por que o senhor está lendo uma carta do René Guénon em vez do Pseudo Dionísio, a carta dele para Timóteo. Não entendi muito bem. É porque você ainda não entrou na treva divina do Atma, do Brahma. O senhor ainda está pensando racionalmente, esse é o seu problema. E ele explica logo em seguida o porquê isso acontece. Mas piadas à parte, antes de entrar nessa parte da explicação, para que o senhor recapitule aqui em poucas palavras e dê uma introdução geral. Ele está falando sobre trevas exteriores, trevas interiores, o não ser divino, aquilo que Deus não é, as formas de Deus e muitas coisas assim. Supostamente ele estaria escrevendo isso para Timóteo, o seguidor de São Paulo Apóstolo, certo? Ele quer dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Em que sentido? No sentido que ele afirma que Deus não pode ser conhecido racionalmente, mas somente de um modo contemplativo, místico. No sentido que qualquer coisa sensível e qualquer coisa intelectiva que dá um atributo a Deus é por si mesmo falha, porque não abarca a profundidade suprema e divina que é Deus. E por não ser possível conhecer a Deus, segundo ele, logo é uma treva. Mas, evidentemente, eu pergunto aqui, ele não está dizendo isso no sentido tomista de que, como o ser inferior não consegue compreender a totalidade do ser superior, logo o ser humano só consegue entender aspectos de Deus, e não Deus como um todo. Ele não está falando nesse sentido, né? É um pouco pior ainda do que isso, na verdade. Ele está dizendo que, em realidade, todo conhecimento positivo de Deus, afirmativo, na verdade, é inferior ao conhecimento negativo. Isto é, a melhor forma de conhecer a Deus é não conhecendo absolutamente nada dele e se unindo misticamente a ele. Ou seja, é ainda pior. É dizer que a razão, em última análise, não pode compreender a Deus. Só que, claro, há uma distinção que os defensores de Dionísio e de toda essa gnose vão fazer. Não, Padre Guidoni, veja bem, quando o Dionísio, ali, o Pseudo, vai falar de aos iniciados a Timóteo, não é que é uma coisa esotérica, não, é o batismo, padre. É porque ele está falando para aqueles profanos que ainda não tinham a fé naquela época e que não receberam a catequese, e você tem que ver com bons olhos, porque, de fato, quem pode compreender a Deus? É neste sentido que o Dionísio quer dizer. Claro, são homens de opiniões piedosas, e evidentemente que nós não temos opiniões piedosas. Por quê? Porque é impossível que esse texto tenha sido escrito na época em que, em tese, dizem que ele foi escrito, ou seja, no início do cristianismo, impossível. A linguagem inteira é neoplatônica, você não tem nada ali de cristianismo primitivo, não tem. E toda a historiografia, a academia já tem mostrado que, muito provavelmente, isso foi escrito no século IV, V, por neoplatônicos bruxos, em geral, que queriam se infiltrar no catolicismo. Isso é óbvio. E quando ele diz de treva divina, ele está querendo dizer o aspecto mais substancial de Deus, que não pode ser conhecido pela razão humana, e que, em realidade, tudo aquilo que é teologia positiva, ou seja, afirmar aquilo que Deus é inferior à teologia negativa, que vai pelo não obrar intelectual. Ele vai usar, inclusive, a figura de Moisés, ou seja, Moisés só compreendeu Deus quando deixou de ver e entrou nas trevas. Ou ainda, nos outros livros que ele escreve, inclusive ele fala isso na parte que eu estava lendo, que ele diz: eu disse isso de Deus no livro dos nomes divinos, e nos esboços teológicos eu falei isto aqui. Ou seja, conhecimentos positivos sobre Deus. Ou seja, Deus é isto. Já na teologia negativa, que é a teologia mística, ele afirma: Deus não é isto. Portanto, se infere que o contrário, que Deus poderia ser tal coisa,
é o objeto de meditação próprio que vai levar a alma a essa iluminação depois de vários processos de purificação. Ou seja, a iluminação e a elevação da alma a Deus pelo não conhecimento, pelo não ser. Bem, isto é muito parecido com práticas no Oriente que nós sabemos muito bem que existem, e que no Brasil existem pessoas que defendem e que por isso defendem o Pseudo Dionísio também. Esse é o pequeno problema que nós temos na mão. Padre, mas qual que é a diferença disso para sentir Deus no seu coração, o Espírito Santo atuando no íntimo da sua vida? Essa coisa carismática. Não estou entendendo. É porque o ato de sentir já é uma coisa positiva. Quando você sente emocionalmente, psicologicamente, etc., alguma coisa, isto é algo que você está sentido na sua carne ou também na sua alma. É uma coisa positiva. É como dizer que a verdadeira conexão com Deus é a conexão direta entre, supostamente, a alma e Deus sem passar pelo uso da razão? Precisamente. Sem passar pela razão, como foi dito no texto, sem linguagem, sem sentimento, sem... Ou seja, nada pode se predicar de Deus. Você só se une a Deus quando você entra na treva, ou seja, quando você abandona a própria semântica. Enquanto você está rezando com palavras, você está rezando positivamente. É uma oração que não existe sequer o movimento da alma. A alma sequer está obrando alguma coisa. É uma oração, é uma vida espiritual, é um caminho espiritual que propõe o Pseudo Dionísio, em que nenhum movimento é realizado no ato de ligar-se a Deus. É claro que ele vai dar enfoque em abandonar a linguagem, a purificação, o jejum, a mortificação, mas tudo isso tem em vista de que aquele que é iniciado nesta arte, nessa espiritualidade, abandonando completamente qualquer tipo de definição sobre Deus, consegue assim entrar nas trevas de Deus, naquilo que é indizível, incomunicável, intransmitível e que somente aquele que se une a Deus nesse processo consegue ver e enxergar. Ou seja, é pior, porque pelo menos os idiotas da RCC falam: eu senti Jesus no meu coração e ele falou para eu dar um abraço no meu próximo. Isso é positivo, no sentido teológico. Aqui não é nem isso. A sua alma não consegue predicar nada de Deus. Não que Deus não seja predicável, ou seja, não é que você não consegue tirar alguma coisa de Deus racionalmente, não é isto, porque ele vai admitir. Só que o fundo da teologia dele é para chegar nesta ascensão mística que é o Deus incognoscível, incompreensível e que você não consegue tirar nenhum atributo dele. É claro que o texto é muito bem escrito para enganar os idiotas. E por idiota aqui, eu não estou me referindo a pessoas como São Tomás de Aquino que leram Pseudo Dionísio e o corrigiram. Ou, como São Boaventura, que fez uma abordagem extremamente positiva e caridosa dele. Não estou falando desses dois. Não estou falando que Tomás de Aquino ou Boaventura ou a escolástica que usou Pseudo Dionísio seja idiota. Não. Eu estou falando daqueles que buscam uma espiritualidade superior mística e que acabam bebendo destas fontes por meio de mestres, de gurus, de pessoas iluminadas que promovem esse discurso com segundas intenções. Explico. Aqui no Brasil, como nós já explicamos, existem grupos esotéricos que amam essas coisas e que promovem uma aparência externa católica, só que o fundo, como falou o senhor Matheus Lassan, mas, padre, parece que eu estou escutando o René Guénon falando, e é exatamente isso. Por quê? Porque o Pseudo Dionísio foi a ponta de lança do Oriente dentro da espiritualidade. E é fácil manipular o discurso dele para isso. Por quê? Porque o discurso dele foi feito de fato para isso. Só que, infelizmente, na época da escolástica, tirando evidentemente quem iniciou isso, que foi o Escoterígena, os doutores não sabiam. Então nós estamos tratando de um erro comum, que infelizmente passou, e que acabou gerando consequências não muito boas, e que, graças a Deus, não corromperam São Boaventura totalmente, mas que, quando isso vai para o Carmelo ou para outras ordens, vai gerar uma degeneração brutal. E é o caso, por exemplo, do movimento alemão de espiritualidade do mestre Eckhart, que bebeu profundamente Pseudo Dionísio e que gerou o caos que nós sabemos que gerou.
Padre, isso me lembrou uma coisa engraçada que tem acontecido nos últimos tempos, com essa situação aí do catecismo, daquele centro carioca e tudo mais, que alguns influenciadores mais neocons ligados lá, o Padre José Eduardo, coisas do tipo, falaram coisas do tipo, buscar a santificação através do conhecimento é a definição de gnose, mas parece que as maiores fontes de inspiração gnóstica dizem que a forma de se conectar com Deus é justamente o conhecimento esotérico conecte-se a Deus não utilizando conhecimento algum, sem o uso da razão. É isso aí? É exatamente isso. Inclusive, isso é a base primordial do Oriente, se você para estudar, que é exatamente o que esse povo estuda. Ou seja, afirmar, buscar conhecimento é igual gnose, ora. Então, quer dizer que, né, o conhecimento que Cristo trouxe é gnose, pela própria definição que a pessoa está dizendo. Então, não faz o menor sentido. É claro que isso daí é uma frase de efeito. Essas pessoas, evidentemente, estão fazendo para meter medo. Mas, se você estuda, de fato, gnosticismo, esoterismo, tudo aquilo que não presta, você vê que a maior defesa espiritual que eles fazem é exatamente o contrário. É pelo não conhecimento que você terá o conhecimento divino. É pela sua inserção no não ser que você realmente terá o ser. Ou, como dizem alguns orientalistas, é justamente como posso dizer, pelo esvaziamento ou pela absorção da alma do homem em Deus, e o homem deixando-se de ser homem e tornando-se novamente uno com Deus, no não ser que ele se torna uma pessoa realizada metafisicamente. Então, você afirmar que conhecimento e buscar racionalmente a Deus e a verdade, a doutrina é gnóstica, é uma gnose, é exatamente o contrário do que os gnósticos dizem. E muito interessante que são justamente as pessoas que dizem que o importante é rezar e não se preocupar com doutrina. Afinal, se não se pode afirmar nada positivo ou negativo de Deus que seja a sua essência, para que gastar tempo com teologia, não é mesmo? O importante é rezar. E é aí que nós vemos certos personagens que sempre estão no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo ambiente, e que são amigos uns dos outros de vários anos, que se juntam para atacar o sedivacandismo. E quando você pergunta qual é a base da espiritualidade, sempre é o Carmelo, sempre são as coisas mais modernas. Você nunca vai ver nenhum deles atacando o Pseudo Dionísio, inclusive, tá? Duvido. Um padre desses atacando? Jamais. Afinal, São Tomás de Aquino citava. Afinal, São Boaventura citava Pseudo Dionísio, portanto, é de Jesus, evidentemente, dizem eles. E bem, aqui nós estamos tentando mostrar que não é bem assim. Não é bem assim. Porque, de um lado, São Boaventura leu o Pseudo Dionísio, concordou com ele e acabou dando bons frutos. Não porque leu em Dionísio, mas porque ele seguiu a fé católica corretamente. Entretanto, se nós vemos em outros lados, com o mestre Eckhart e tantos outros, o Pseudo Dionísio foi um veneno total. E dali saiu muita coisa ruim. Então, esse é o ponto. Como é que uma coisa, se é verdadeira, pode gerar tantos efeitos contrários? Por quê? Porque tem problema em Pseudo Dionísio, sim. Não tem como negar. Tem problema e o melhor que se poderia se fazer é literalmente jogar isso para a lixeira da história. A melhor coisa que poderia se fazer. Excelente, padre. Eu acho que dessa forma as pessoas estão começando a entender, está ficando mais claro esse assunto que é em si mesmo extremamente complicado de se entender, né? O que mais temos para falar hoje? Então, muito simples. Novamente, quem quiser ler mais sobre isso deve ler a descrição inteira. Nós colocamos para ser acessado. Então, abram a descrição e leiam artigo por artigo, link por link. Mas eu gostaria de, pelo menos, ler aqui um trecho do Pseudo Dionísio, que é sobre a causa não sensível. A causa não sensível. Dizemos, por conseguinte, que a causa de todas as coisas, embora acima de todas elas, nem é privada de substância, nem de vida, nem de palavras, nem de inteligência, mas tampouco é um corpo ou sequer uma figura, e não possui aspecto, quantidade ou volume. Não está em lugar algum, nem é vista, nem pode aparentar-se pelo tacto, nem sente, nem é sensível, não conhece a desordem, nem a perturbação, pois não é importunada pelas paixões materiais. Também não é desprovida de poder, por estar submetida às contingências do sensível. Não sente falta de luz, não sofre alteração, nem corrupção, nem divisão, nem privação, nem derramamento, e nem tem o que quer que seja de sensível. Ele continua depois, em outra parte, mas é evidente que ele está se referindo ao Espírito de Deus. Bem,
Padre, mas Deus não é um espírito perfeitíssimo, como aprendemos no catecismo? Deus, de fato, é imaterial, etc., perfeito, já tem tudo sim? Sim, muito bom, exatamente. Ocorre que tudo aquilo que é a chamada treva divina, ou aquilo que Dionísio escreve como treva divina, se refere a um lado muito mais esotérico divino do que necessariamente a definições dogmáticas e teológicas sobre Deus, da qual somente um místico pode ter acesso, e algo que está acima até mesmo da revelação. Porque o Cristo não veio ensinar estas coisas exatamente assim. Aqui nós estamos falando de um grau de conexão que está além da própria santidade. Porque o ato de ser santo é evitar o pecado, exercer as virtudes cristãs, viver retamente. Isto consiste a santidade. Fazer o bem, evitar o mal, praticar a fé e tudo aquilo que é sagrado. Aqui, em Dionísio, quando ele vai falar daquilo que é espiritual em Deus, e que não há expressamente uma heresia, se pode conciliar perfeitamente no sentido teológico, pelo menos nessas definições, isto é, em matéria espiritual, o problema. Porque quando você joga isso para a sua prática católica, ou seja, se Deus não é, ele é espiritual, ele está além do discurso, etc., o sacramento não é tão necessário, a oração não é tão necessária. Sequer mesmo o ato de ajudar o seu próximo é necessário, porque tudo isso é positivo. E Deus, em realidade, só é bem conhecido, ou melhor, não é conhecido pela via negativa. Então, valeria muito mais a pena você não rezar e não praticar a caridade, mas tentar ver o não ser de Deus através do não agir do seu corpo e da sua alma. Isto vai virar depois o quietismo, inclusive. E a base toda é Pseudo-Dionísio. E isto combina muito com algumas escolas esotéricas, especialmente do guenonismo, que vai pregar basicamente isto. Ou seja, que em realidade o não ser de Deus, ou do Brahma, ou das definições que René não dá, e que o homem, em última análise, na sua forma metafísica mais perfeita, estará realizado quando se unir novamente a isto, através de uma absorção e de uma aniquilação metafísica, e que você vê perfeitamente de acordo com o Pseudo-Dionísio. É claro que na Idade Média tentaram interpretar da melhor forma possível, mas os frutos nós vemos onde deu. E o problema é quando isso chega em São Boaventura. Aí que está o problema. Então, eu tenho aqui em mãos, neste momento, as obras escolhidas de São Boaventura, que foram feitas e organizadas pelo Luiz A. de Boni. E nós estamos aqui com o Itinerário Mentis in Deum, ou Itinerário da Mente para Deus, em que, tristemente, São Boaventura, não há como defender isto aqui, ele acaba citando Dionísio, e não como São Tomás o fez. Quando São Tomás vai citar o Pseudo-Dionísio, ele corrige, ele não adere totalmente, e ele não verá Dionísio como uma fonte de espiritualidade no sentido do modo de orar. Ele vai usar especialmente os nomes divinos, que infelizmente estava na moda na época. Se você para ver, historicamente isso aconteceu muitas vezes. Havia uma época também que o próprio Joaquim de Fiore era considerado o maior teólogo da cristandade. Pouco tempo depois foi condenado. Então, infelizmente, às vezes, historicamente, nós temos problemas assim, que algo entra e aparenta ser católico, mas possui um fundo que somente séculos depois se descobre pela investigação histórica. Então, no livro Itinerário Mentis in Deum, o itinerário da mente para Deus, nós vamos ver agora aquilo que São Boaventura fala do Dionísio. Itinerário para a Mente de Deus, Itinerário da Mente para Deus, livro de São Boaventura. Vamos começar então a leitura e o padre vai fazer a explicação logo em seguida. Quaisquer que forem as nossas disposições interiores, para nada servem se a graça não nos ajudar. Ora, o auxílio divino está sempre ao alcance daqueles que o pedem do fundo do coração, com humildade e devoção. Quer dizer, é dado só aos que, suspirando, se voltam para Deus neste vale de lágrimas com ardente oração. A oração é, pois, o princípio e fonte de nossa elevação a Deus.
Com efeito, Dionísio, no seu livro Acerca da Teologia Mística, querendo nos instruir sobre os arrebatamentos da alma, começa primeiro com uma oração. Roguemos, portanto, e digamos ao Senhor nosso Deus: conduze-nos, ó Senhor, na tua via, e eu caminharei na tua verdade, que o meu coração se regozije no temor de teu nome. Aí São Boaventura continua: o modo negativo é talvez mais fecundo, porque nesse assunto, conforme assevera Dionísio, as afirmações são sempre incompletas, ao passo que as negações são exatas. E assim, embora parecendo dizer menos, na realidade exprimem mais. A contemplação se faz, por este modo, negando a Deus os atributos das criaturas, a começar pelos das mais ínfimas, até chegar às superiores. Essa negação, aliás, encerra o princípio de uma afirmação. Quando se nega Deus não é perceptível aos sentidos, implicitamente se afirma Deus está acima dos sentidos. Esse é o problema que nós temos nas mãos aqui. E o próprio senhor Matheus Lassan, lendo, já começa a ver algumas coisas que são complicadas, apesar dos pesares. Complicado é o mínimo que pode se dizer nesse caso, para ser bem caridoso. Não se preocupe, que depois piora. Você vai chegar lá no final, você vai ver como é que fica a situação. Então, vou até reler esse trecho aqui para ficar bem claro aos ouvintes. O modo negativo é talvez mais fecundo, porque nesse assunto, conforme assevera Dionísio, as afirmações são sempre incompletas, ao passo que as negações são exatas. E assim, embora parecendo dizer menos, na realidade exprimem mais. A contemplação se faz por este modo, negando a Deus os atributos das criaturas, a começar pelos das mais ínfimas, até chegar às superiores. Essa negação, aliás, encerra o princípio de uma afirmação. Quando se nega Deus não é perceptível aos sentidos, implicitamente se afirma Deus está acima dos sentidos. Igualmente se diz que Deus não pode ser imaginado ou compreendido. O que se supõe é que Deus está acima de tudo aquilo que se lhe nega. Esse modo de considerar a verdade, ao mesmo tempo que mergulha a inteligência em caliginosas trevas, a conduz mais longe e mais alto do que todas as reflexões positivas, porque ensina-lhe a se desprender de si mesma e a ultrapassar os seus próprios limites, assim como os de todas as coisas criadas. Para ser plenamente proveitoso, contudo, este modo de contemplar só deve ser empregado depois de se haver exercido bem o outro. Como a via unitiva supõe anteriormente a via iluminativa, assim também a negação supõe primeiro a afirmação. Este modo de contemplação é o mais elevado, mas o seu alcance depende da energia da alma que o exerce e o seu resultado do ardor e da caridade. É, pois, conveniente que ela se adiante quanto possa na prática do amor de Deus. Vou passar aqui para outro trecho. Um comentário, padre? Eu tenho esse pequeno comentário. É verídico que você conhece também as coisas não conhecendo elas. De que modo? Se eu afirmo que o ser humano não é um cão, ora, ele não é um cão. E se você afirma que um copo d'água, por exemplo, não é X, quer dizer que ele não é tal coisa. Não conhecendo ou afirmando ou negando alguma coisa, é tecnicamente sim possível entender certas coisas. Mas isso é filosofia e teologia, é correto. Ou seja, o princípio está correto em realidade. O problema é que isto é transportado para uma esfera espiritual e mística. Qual que é a grande problemática aqui? Não é tanto nem mesmo a ideia da teologia negativa. Se eu digo Deus não é material, ora, por consequência, Deus só pode ser espiritual? Evidente. Isso você pode arguir, você pode argumentar que é algum tipo de teologia negativa. Ok, podemos conceder. Agora, ou então que Deus não é finito, logo ele é infinito. Até aí. Sim, isso é lógica básica. Agora, quando isto entra como um método de oração, de espiritualidade, de vida interior, de modo de rezar, tal como promove o pseudo Dionísio, como nós lemos no início, Timóteo, não conte aos não iniciados, veja bem, em realidade o melhor conhecimento é o não conhecimento, entre nas trevas como Moisés. O que você está querendo dizer com isso?
Bem, é óbvio que ele não quer dizer o que ele quer dizer com isso, e os resultados, historicamente, nós vimos exatamente quais foram, especialmente Mestre Eckhart. Mas aqui, São Boaventura tenta, porque existia também controvérsia sobre ele na época, o pseudo-Dionísio, ele tenta argumentar que, em realidade, é possível essa teologia negativa servir para a vida espiritual. É o que ele tenta fazer. Ele está tentando a melhor forma mostrar isso. Olha, eu, na verdade, não pensando em atributos positivos de Deus, mas indo pela negação, consigo também meditar nele. É o que ele está tentando fazer, que é o princípio do itinerário da mente a Deus. Só que, bem, é devoto moderno. E é influenciado pelo pseudo-Dionísio, que não é uma fonte das mais católicas, não é, sem dúvida, a mais católica delas, e é um problema. É um problema que, infelizmente, tem que ser colocado na mesa e só mostra que é brutal. Que a devoção moderna não pegou só o Carmelo, mas pegou também os franciscanos, os dominicanos, os jesuítas, infelizmente, e assim por diante. Padre, até porque uma teologia puramente negativa seria uma coisa estranhíssima. Imagine só Cristo Redentor dizendo: eu não sou o não caminho para a vida. Ou ninguém não deixa de vir ao Pai senão por mim. É complicado, né? Mas é aí que está a esperteza. É porque isto não é teologia. É teologia mística. Olha só. Não é teologia sistemática da doutrina, da fé, do sacramento, do concílio. Não. É uma teologia interna da alma. É um processo místico da sua alma. É aquela coisa, pessoal. Essa história de misticismo, você consegue passar as piores coisas na igreja. Por quê? Eu não estou afirmando nada doutrinal. Eu só estou promovendo aqui uma coisa mística, né? Do interior do ser humano. E assim eles passam muita coisa. Sempre é assim. Sempre foi. E sempre será assim, inclusive. O pessoal mais esperto... Tem até um livrinho de uma outra religião por aí que fala coisas altamente blasfemas sobre Cristo, Nossa Senhora, as pessoas sabem o que eu estou me referindo. E aí todo mundo fala: nossa, mas que coisa absurda, beleza. Mas aí quando é o diário de uma mística, que eu tive aqui uma visão com Deus em que nós estivemos com o que é aquela valtorta, né? Os beijos espirituais com nós. Isso é uma coisa escandalosa. Mas como é espiritual, é uma mística, uma visão, sei lá, que essa mulher estava tendo. Aí, bem, né? Não é uma afirmação, então passa. É complicado. E, inclusive, eu digo mais, é uma inversão total do simbolismo. Toda religião, sem exceção, religião tradicional, sempre colocou o simbolismo de Deus no mais alto dos céus e especialmente ligado às figuras solares. Isso aconteceu no catolicismo, até mesmo nos protestantismos mais grosseiros acontece também, e até nas religiões antes do Cristo. Você inverter isso e falar que no mais alto dos céus está a treva, e o argumento que você usa é justamente Moisés, é uma coisa um tanto quanto... é uma inversão de simbolismo. Vou deixar por aí. E é um problema. E São Boaventura tenta ali tentar ver se consegue de alguma forma ajeitar com a teologia, afinal ele é neoplatônico, então é óbvio que ele vai adorar pseudo-Dionísio. E você vê que vai ficando uma coisa estranha. Porque todo o projeto do livro você vai ficar 6 dias meditando positivamente em Deus. E no 7º você chega à teologia negativa e mística de pseudo-Dionísio. Bem, graças a Deus não é o livro mais lido dele. Inclusive, graças a Deus, esse livro dele, O Itinerário da Mente para Deus. É claro que depois que esse episódio for ao ar, vai ter muita gente louvando esse livro, tá? Nós já sabemos como funciona. Então, o Guidoni fala: isto aqui não é bom. Ipso facto, tem uma multidão de pessoas promovendo aquilo que o Guidoni disse que não é bom. É sempre assim. Mas não nos parece que é um livro bom. Não nos parece, não é um livro bom de São Boaventura. E atenção, que eu saiba, quem é infalível é o Papa e não Santos. Antes que alguém comece aqui com isso. Então, bem, da medida que o senhor continuar a leitura, senhor Lassan, você vai ver que a situação fica um pouco mais complicada de se entender catolicamente. Mas pode seguir aí. Vamos dar continuidade, porque é o que tem para hoje. Então, seguindo. Já que, para obter esta passagem das criaturas a Deus, nada pode a natureza e pouco o esforço humano, é preciso dar pouca importância à indagação e muito à unção, pouca à língua e muita à alegria interior, pouca à palavra e aos livros e muita ao dom de Deus. Isto é, ao Espírito Santo,
pouca ou nada a criatura e toda a essência criadora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E, assim como Dionísio, digamos a Deus Trino, ó Trindade, essência sobre toda a essência e divindade sobre toda a divindade. Suprema diretriz da ciência divina dos cristãos, conduze-nos para as alturas mais que desconhecidas, mais que luminosas e mais que sublimes dos místicos ensinamentos. Aqui, mistérios novos, absolutos e imutáveis da teologia se escondem na mais luminosa treva, na mais que luminosa treva de um silêncio que ensina ocultamente, na mais profunda obscuridade, o que é manifesto além de toda manifestação. É manifesto além de toda manifestação. De uma treva que ultrapasse o que há de mais brilhante e na qual tudo reluz. Uma treva que enche em toda a plenitude inteligências invisíveis com os esplendores de bens invisíveis que estão além de todo bem. O mínimo que uma pessoa pode dizer disso é que é estranho. Podemos dizer que é neoplatônico no estilo mais escolástico e franciscano possível. Atenção, São Francisco não queria que os monges estudassem, que os freis que ele criou não seria necessário que estudassem teologia. Mas como eles têm que pregar, logo tem que estudar teologia. Sendo que São Francisco, toda a espiritualidade dele é a pobreza e simplicidade. E, bem, é complicado. A própria história do franciscanismo é bem complicada, mas isso é assunto para outro dia. Aqui nós vamos ficar com essa questão do pseudo Dionísio, do Boaventura, que vai criando uma certa espiritualidade no não ser, no não conhecer, no não sentir e no não saber, que na verdade é o saber, é o sentir, e é mais do que saber, e Vou falar a verdade. Padre, vou falar a verdade. Gera um mal-estar lendo isso aqui. Porque a treva que ilumina e Deus que fala através do silêncio é algo... Veja, seria possível interpretar aquilo que o Boaventura está dizendo de forma positiva? Evidente. Porque não falta exemplo para isso na Sagrada Escritura. Então você pode dizer que, por exemplo, no momento da crucifixão de Cristo, quando ele morre, que o mundo se encheu de treva, isso daí, na verdade, é uma manifestação divina. E de fato é, só que da ira. Só que até isso é uma coisa positiva. Aqui não se trata desse tipo de treva, se trata do não conhecer a Deus, porque o próprio Deus não é possível ser conhecido pelo conhecimento humano, e que, portanto, existe uma teologia que está acima da teologia, que é a teologia mística, que é a conexão com as trevas, e a base disso é ninguém mais, ninguém menos do que Pseudo Dionísio. Mas, padre, quem além de Pseudo Dionísio fala de trevas divinas e de conhecimento do Deus através do não ser? Bem, René Guénon, certas aulas do budismo, algumas áreas do Islã, algumas linhas esotéricas, e seguidores de um neoplatonismo caduco, medieval, escolástico, decadente, e algumas taricas aqui no Brasil. Mas, padre, e na teologia? Ninguém. Porque o que está fazendo São Boaventura é tentando catolicizar o Pseudo Dionísio. E é um problema. Eu preciso voltar a gravar, padre, a leitura de sermões tradicionais aqui pro canal, porque esse tipo de escrita é totalmente diferente do sermão de Santo Agostinho, de São João Crisóstomo. É absolutamente diferente, porque em grande parte os sermões deles são a demonstração de como a vinda de Cristo é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Uma grande parte é isso. E outras tantas é o desenvolvimento doutrinal de demonstração de como aquilo que a igreja ensina é provado e manifesto tanto pelo Antigo quanto pelo Novo Testamento. Ou seja, é claro, é uma coisa que você vai compreendendo com a razão lógica e vai ficando maravilhado. Ou seja, realmente essas coisas são totalmente verdadeiras porque é impossível simplesmente ter sido criado por uma inteligência humana. E logo a religião é verdadeira. Agora, isso aqui entenda como Deus é verdadeiro, porque, bem, as trevas, o silêncio... É muito diferente. É muito, muito diferente. Em realidade, nem para isto. É uma teologia e uma espiritualidade para poucos. Lembrando, ele está escrevendo para monges. Ele não está escrevendo para o povo. Ele não está escrevendo para... Isso tecnicamente não é um sermão, inclusive. Este texto que ele escreveu seria apenas para altos teólogos da Idade Média. E ele está escrevendo justamente para convencê-los que existe uma teologia mística baseada em Pseudo Dionísio,
que a melhor forma da alma se ligar a Deus é através, não da via positiva, afirmar aquilo que Deus é, mas, em realidade, entrar na treva divina, que é não saber. Bem, é complicado. É complicado. São Boaventura. Digamos isto a Deus. Ao amigo, porém, para quem estamos escrevendo essas coisas, digamos com o mesmo Dionísio. E tu, meu amigo, após ter sido corroborado no caminho das místicas contemplações, abandona os sentidos e as atividades intelectuais, as coisas sensíveis e as coisas invisíveis. Eleva-te na tua ignorância à união daquele que está além de toda essência e de toda ciência. Só abandonando tudo e libertando-te de todos, elevando-te sobre ti mesmo e sobre as coisas todas por um transporte absoluto e incomensurável da pura mente, alcançarás o raio essencial das divinas trevas. Se agora procura saber como isto acontece, pergunta-o à graça e não à ciência, ao desejo e não à inteligência, ao gemido da oração e não ao estudo dos livros, ao esposo e não ao mestre, a Deus e não ao homem, à escuridão e não à clareza. Pergunta-o não à luz, mas ao fogo que tudo inflama, e transfere a Deus com uma unção que arrebata e um afeto que devora. Este fogo é Deus e sua fornalha está em Jerusalém. É Jesus Cristo que o acende com o fervor de sua ardentíssima paixão. E experimenta-o verdadeiramente só aquele que pode dizer com Jó: minha alma desejou o suplício e meus olhos pediram a morte. Quem ama esta morte pode ver a Deus, porque é absolutamente certo de que homem algum poderá ver-me sem morrer. Com Cristo crucificado, passemos deste mundo ao Pai, para que depois de nolo ter sido mostrado, possamos dizer com Felipe: isso nos basta, e possamos ouvir com São Paulo: resta-te a minha graça, e regozijar-se dizendo: minha carne e meu coração desfalecem, ó Deus de meu coração, e herança minha por toda a eternidade. Bendito seja o Senhor eternamente, de todo o povo que o diga. Amém. Amém. Bem, essa situação, ou seja, o estudo do São Boaventura sobre Pseudo Dionísio, da qual ele conclui o livro dele sobre espiritualidade, e como vocês puderam ver, não pergunte ao mestre, mas ao esposo. Não pergunte à luz, mas pergunte às trevas. Isto é, a melhor forma de você unir-se a Deus é através não da teologia racional, mas da teologia mística não racional, que é, na verdade, o conhecimento de Deus através do não conhecimento. Isso é devoção moderna pura. A absoluta devoção moderna, você não vai ver São Bento falando dessas coisas. Você não vai ver São Bernardo falando disso. Você não vai ver São Bruno, nem o São Francisco. Não vai. Simplesmente não vai. E São Boaventura, infelizmente... Padre, até porque parece que a gente tá pegando no pé, mas essas coisas poderiam ser ditas tanto por São Boaventura quanto o pior satanista possível. Eu não diria nem tanto nesse sentido. Porque o satanista, se você entende aquilo que ele é, por exemplo, você pega os mais grosseiros e aqueles que tentam parecer intelectuais. Aqueles que se entregam à carne e aqueles que se entregam a tentar superar até mesmo a divindade, que é a gnose. O ato gnóstico de tentar unir-se a Deus, ou até mesmo superar o próprio Deus, que é o objetivo de alguns gnósticos, é totalmente luciferiano e satânico, ainda tenta alguma coisa positiva. Eles estão tentando fazer alguma coisa. Aqui em Pseudo Dionísio, não é nem tanto isto. Em última análise, é um dissolver-se em Deus. É um dissolver-se em Deus. E quem leu os artigos que estão na ação sabe que isso é puro neoplatonismo. E Boaventura, sendo o neoplatônico que ele é, diferentemente de Aristóteles, diferentemente de São Tomás de Aquino, que era aristotélico e seguia Aristóteles, ele vai levar essas considerações para a espiritualidade. Ou seja, ele está escrevendo para os seus irmãos, inclusive franciscanos. Irmãos, temos que meditar nas coisas do alto, indo da mais baixa para a mais excelsa, que é a teologia. Mas a teologia tem um limite. E esse limite existe pela condição humana. Então, existe um ponto em que não existirá nem teologia, nem livro, nem mestre e nem luz que poderá consolar a nossa alma. E quando isso chegar, nós não temos que mais dar a atenção aos livros, mas às escuridões. Não mais à luz, mas às trevas.
que isso quer dizer? Isso quer dizer que chega um ponto na vida espiritual de uma pessoa elevada, que não peca, que já está puro, que ela deseja tanto Deus que ela deseja, em última análise, unir-se já com Ele e que as coisas desse mundo já não bastam para acalmá-la. E a pessoa já quer subir o mais rápido possível aos céus. Então, sim, ok, compreendemos que o Boaventura, no ápice da sua caridade, no ápice da sua santidade, quer isto mesmo. Ele quer ajudar os seus irmãos na fé, especialmente os franciscanos, todos neoplatônicos, a elevarem suas almas a Deus. De que modo? Parando de pecar, vivendo uma vida justa e estudando a fé e a teologia. Só que, como ele leu o Pseudo Dionísio, e além disso, por ser também neoplatônico, Boaventura vai tentar transpor aquilo que Pseudo Dionísio fala para a vida espiritual. Para os leigos, para o povão? Não, para os teólogos da ordem. E também para outras ordens. E aí é nesse sentido que ele diz. Vai chegar um momento em que os livros não serão mais necessários, não porque eles não têm conhecimento, mas porque a alma já está além disso. E aí, não busque mais a luz, busque as trevas. É neste sentido que ele está dizendo. Isto é, chega um ponto que a alma está tão unida a Deus que ela só pensa em Deus e só vive para Deus. E, agindo no mundo, ela já vive no outro mundo. E quando alguém chega nesse ápice de espiritualidade, que era o caso de muitos franciscanos, inclusive, ocorre aquele amargor próprio dos homens espirituais de não sentir mais gosto nas coisas deste mundo, o que é natural e bom, inclusive, entendido de forma católica, é claro. E aí, não tendo mais para onde recorrer, se recorre às trevas e não à luz. Porque a pessoa já está tão cheia de luz e não achando mais luz que a comporte, busca-se nas trevas. E é nesse sentido que o Pseudo Dionísio serve a Boaventura nessa espiritualidade dele. Ou seja, no primeiro dia da semana, você vai meditando nas coisas mais baixas, vai chegar até as mais altas, que é a teológica, e existe um topo do conhecimento humano que o homem não consegue ir além, e como não consegue ir além pela via racional, ele tem que ir além através das trevas, que é a não meditação, é o não intelecto, é a não palavra, é a não ação. É deixar-se dominar por Deus. Assim como, né, o esposo domina a sua amada. Assim como quem está nas trevas e não sabe para onde ir, vai para qualquer parte, sem saber onde está pisando. Bem, é nisso que São Boaventura está escrevendo e dizendo. Ele quer dizer neste sentido. Ele não está dizendo heresia. Não. Não está nada disso. Antes que nos afirmem aqui que estamos dizendo que Boaventura é herege. Não é nada disso. E é muito parecido, inclusive, com o Carmelo nesse sentido. Por exemplo, A Noite Escura da Alma. É quase idêntico a Boaventura. Por quê? Porque a fonte é a mesma. É o Pseudo Dionísio. É a mesma coisa. Só que vai ter uma interpretação dentro do Carmelo e outra nos franciscanos. Agora, qual que é o problema? É que a fonte, o Pseudo Dionísio, nós já cansamos de demonstrar na ação, inclusive nos artigos que estão aqui na descrição, e que se você não leu, você não vai entender uma palavra do que está sendo dito aqui. E antes que os nossos ouvintes, né, nós sabemos, o escândalo farisaico é inevitável. O escândalo farisaico é inevitável. Mas, pelo menos a quem tem inteligência e quer entender, leia os artigos aqui embaixo, especialmente sobre a devoção moderna, e talvez ficará um pouco mais claro. E qual é a consequência de você trazer isso para a espiritualidade? Esse tipo de coisa. Treva divina, treva luminosa, como tradição em termos. Mas afinal, termos não são nada comparado à luminosidade trevosa, não é mesmo? Quando você traz isso, é muito fácil que isso vire um problema. E aí, de fato, as trevas reinam. E não são as divinas. Inclusive petição de princípio, como se houvesse trevas em Deus, só na cabeça do Dionísio e, infelizmente, dos neoplatônicos franciscanos. A maioria não foi bom fruto. Não foi. Boaventura tentou da melhor forma, mas se você olha realmente o que a influência do Pseudo Dionísio fez dentro da espiritualidade católica, demoliu tudo, não sobrou nada, meu Deus. Especialmente no mestre Eckhart. E nos seus discípulos depois. E quando isso vai para o Carmelo, explode tudo, pior ainda. Os jesuítas, ao contrário, vão por uma via mais sensível, em vez da intelectiva. E é por isso que não teve tanto problema espiritual nesse sentido. Vai ter em outros, entretanto.
Então, é um problema que não me parece que alguém no nosso meio está preocupado em saber. Porque, bem, se alguém está vivendo hoje e não consegue ver os problemas na frente dos olhos, eu duvido que consegue ver problemas de 1000 anos atrás. Então, como já cansei de falar, a vida intelectual para quem tem intelecto. Então, quem quiser aprender e estudar sobre essas questões tem que ler os links na descrição e ler até entender aquilo dali, meditar naquilo que estamos falando e ver se é isto mesmo. Nós estamos afirmando o quê? A teologia mística e a teologia negativa de Pseudo-Dionísio foi utilizada primeiramente por infiltrados para subverter o Ocidente. Não foi possível no primeiro momento. Foi resgatado por João Escoto Erígena, ou Eriúgena, no século X, e daí infestou toda a escolástica, e a escolástica, sem saber que se tratava de um pseudo-Dionísio, acreditou que era o Dionísio verdadeiro, e isto contaminou todo mundo, e infelizmente até o próprio Boaventura. E apesar de que em Boaventura isso não gerou frutos tão maléficos assim, em outras partes gerou objetivamente falando. E é aquilo que nós chamamos de divórcio moderno, que é um problema gravíssimo e que é uma das bases da decadência da espiritualidade e também da crise do mundo moderno. Não há como negar isto. E que pessoas infiltradas hoje em dia no meio tradicional sabem disso e promovem justamente para acelerar o processo de decadência. Então, fato. Não há como negar isto. E aqui nós estamos mostrando que até mesmo um santo, que foi São Boaventura, não percebeu este problema. Afinal, não tinha como saber os pormenores históricos naquela época. E ele tentou da melhor forma explicá-lo, assim como São Tomás de Aquino. Então, isso é um problema gravíssimo. E, inclusive, existe outro ponto que nós temos que tratar, que são os pseudos Boaventuras. Então, nós falamos muito de pseudo-Dionísio. Mas você sabia também, Lacan, que existem os pseudos Boaventuras? Ou seja, falsificaram o homem. Dá para acreditar? Padre, antes do senhor prosseguir com a questão dos pseudo-Boaventura, é preciso falar uma coisa. Esse é um dos problemas de quando as pessoas nos perguntam assim, mas e tal situação, como é que fica teologicamente? Certas coisas não são para serem respondidas teologicamente, mas são simplesmente para serem demonstradas historicamente. Ou seja, você não pode fazer isso daí porque isso é antitradicional. Ponto. Mas e tal coisa? Tal coisa não é tradicional. Não era assim no passado, a gente não tem que continuar fazendo assim. Simples assim. Porque quando vai explicar teologicamente, começam a vir esses tipos de situações difíceis, né? Que uma pessoa que não é católica, no caso do pseudo-Dionísio, fala uma certa coisa, provavelmente nem existiu pseudo-Dionísio, e aí alguém tenta interpretá-lo isso dentro de uma ótica católica. Você pegar o discurso de uma pessoa que não tem uma reta intenção e tentar interpretar de acordo com uma reta intenção, vai gerar problemas. Mesmo que a interpretação seja aceitável. É disso aqui que estamos falando. De acordo, padre? De acordo. E, claro, é totalmente possível usar não católicos a favor do catolicismo? É óbvio que é. Aristóteles, Platão, toda a filosofia, toda a cultura, é totalmente possível. Sim. Porém, na espiritualidade, alto lá, calma, vai dar problema. E tem um detalhe, Aristóteles não tinha a intenção de perverter a verdadeira religião, né? Diferentemente de quem estava por trás do pseudo-Dionísio. E que, inclusive, os pseudo-Dionísios, que os vários autores que escreveram ele, eram inimigos de Aristóteles, inclusive. Então, eram todos neoplatônicos, eram os neoplatônicos bruxos, inclusive, que faziam magia, teologia, pessoal discípulo de Jâmblico, altíssima gnose. E bem, nem tanto, né? É gnose baixa, na verdade. E aí, ok, vamos usar aqui termos do mundo antigo para ajudar a fé? Vamos colocar na nossa espiritualidade. O que exatamente você vai colocar na nossa espiritualidade? Uma festa, uma data, um templo? É possível, a igreja fez isso em Roma. Agora, trevas divinas, trevas luminosas, não conhecer a Deus. O que isso pode acabar gerando numa escolástica decadente do século XIII? Bem, gerou o que gerou e nós vimos o que aconteceu. Soma com a usurocracia, um monte de banqueiro na corte pontifícia e lascou tudo. E aí que deu o problema com os franciscanos espirituais. Explico. O Vaticano tá aquela maravilha que nós já sabemos que estava naquela época. E São Francisco
São Francisco ele chegou a níveis quase angélicos. Essa é a verdade. É seráfico. São Francisco tinha uma vocação muito maior do que ele podia ensinar. Essa é a verdade. Não tem como negar. Inclusive morreu praticamente fora da ordem. A imitação dele e os discípulos dele depois, os Fraticelli, vão olhar a igreja em decadência e vão lembrar-se do pai seráfico e vão se revoltar contra a igreja. Aconteceu isso com os franciscanos. Isso é culpa de São Francisco? De forma alguma. Mas é evidente que isso vai dar problemas na ordem, como deu de fato, quando vai dar depois a reforma capuchinha, que foi uma restauração em realidade, e assim por diante. Ou seja, a espiritualidade te pede muito. Só que quando você se confronta com o mundo carnal, físico e não com as trevas, e você vê a hipocrisia, a degeneração do clero, pode dar uma revolta. Uhum. E não uma revolta justa, honesta, que é legítima. Não. É a degeneração, a heresia e por aí vai. Então é uma coisa semelhante. Você vê o Vaticano inteiro dando importância mais ao ouro do que ao espírito, e você se volta para autores místicos como esses. É uma coisa que aconteceu na época. E aí que está o grande problema. E não é à toa que, usando-se do nome de Boaventura, você vai ter pessoas que vão usar na própria pena o nome de Boaventura. Que é o caso de quem falsificou Boaventura no futuro também. É justamente a decadência espiritual que vai gerar problema material. Ou seja, que sim existe o problema da usurocracia, renascença, etc. Sim. E claro que isso influencia os próprios santos. Só que é precisamente aqueles que deveriam brilhar mais e que acabam indo para as trevas que você tem o problema da decadência da Idade Média. Não é tanto a queda do espírito cavalheiresco, não é tanto o espírito da guerra que vai morrendo, não é tanto isso, é que os próprios monges, os próprios mosteiros, desde muito tempo, passam por uma decadência e isso vai gerando um amolecer da alma do católico e da sociedade católica, de modo que novidades assim aparecem, em vez de sempre seguir aquilo que sempre foi seguido na igreja. Então é óbvio que autores como Pseudo Dionísio só poderiam nascer novamente depois do ano 1000 na cristandade. Se você tem do seu lado Santo Alberto Magno, São Leão Magno, Santo Agostinho, São Bento e tantos outros, você vai olhar para Pseudo Dionísio com olhos de desprezo. Mas, como eles não tinham o conhecimento histórico do problema e agindo de piedade, acabaram aceitando essas coisas. É um pequeno comentário aqui que eu faço sobre isso. Mas bem, dando continuidade, como disse já o senhor Matheus Lassan, sobre os pseudo-dionísios, além de tudo, você tem aqueles que irão entender que certas obras medievais pertenciam ao Boaventura e que, na verdade, não eram dele. Nós temos o caso do Ludolfo da Saxônia, que era um cartucho, se não me engano. Inclusive, os cartuchos eles irão sofrer bastante com a devócia moderna. Lá no site do Silêncio Cartucho há um artigo sobre isso, sobre a decadência da cartucha na devócia moderna. Inclusive, o amigo nosso que fez o vídeo sobre o professor Lancaster, mostrando a decadência da cartucha, prova isso também. Então, mas padre, você não disse que São Bruno era o ápice, etc. Sim, ele é. O problema é que a ordem não seguiu nesse rumo, não seguiu por esse caminho. Assim como São Francisco também é o ápice, mas infelizmente os franciscanos também não conseguiram. E Santo Inácio igualmente, mas os jesuítas, bem, dispensa comentários dos jesuítas depois de Santo Inácio. Tristemente. Apesar que existiram muitos bons, existiram muitos maus também. Então você tem o problema de algumas obras que foram atribuídas a Boaventura, mas que não pertenciam a Boaventura. Então, na descrição do vídeo vocês podem ver, pormenorizado este ponto, que foram obras que foram escritas por cartuchos, o Ludolfo da Saxônia, por exemplo. O Hugo de Bauman igualmente escreveu obras com o nome do Boaventura, mas não é dele, não é do Boaventura, é do Bauman, que inclusive é totalmente devócio moderno, é totalmente fascinado por Pseudo Dionísio. O caso dele é incomum, inclusive. E também coloquei vários artigos, como o Divine Audacity, sobre a unidade e identidade de Hugo de Bauman, Eckhart e Margaret Porret, que é uma mulher totalmente também da devócia moderna, até mesmo condenada. A Teologia Mística, de Hugo de Bauman, também um outro artigo. Experiencing the World, Dionysian Mystical Theology in the Commentaries of Thomas Gallus, que é outro também que usou o nome de Boaventura, o Thomas Gallus, e que tem também uma diferença, é que ele vai fazer um dionisismo, por assim dizer, afetivo. Ou seja, você pode sim se relacionar afetivamente com a treva.
Até então não podia. Já Thomas Gallo vai falar que não, é possível um certo tipo de amor às trevas de Deus e ao incognoscível. Você vê que, evidentemente, quando você começa a raciocinar em termos que não são tão bem compatíveis com o catolicismo, você acaba gerando esse tipo de coisa. Ou seja, agora as trevas você pode ter certa afeição por ela também. Não é uma coisa totalmente insensível e não corporal e não racional. Não, você pode ter certo amor às trevas. São umas trevas um pouco cor-de-rosa. Você vai ter também a questão da nuvem do não conhecer, ou do não saber, ou do não conhecimento, que é um texto que ninguém sabe exatamente quem escreveu, foi atribuído há um tempo a Boaventura, mas muito certamente foi algum cartucho que escreveu. Alguns dizem que foi um cartucho bem famoso, me esquece o nome agora dele. É um que a pintura dele tem uma mosca na parte inferior. Nome, se não me engano, Denis, o cartucho, alguma coisa nesse sentido. Não me foge o nome agora. Você tem também o problema do Nicholas Love, que também vai pegar a obra do Boaventura e vai escrever com o nome dele falsamente. Algumas vezes essas obras eram conhecidas dos autores, mas como se perdeu com o tempo, se atribuiu também a Boaventura. Às vezes, no pseudo Boaventura, que existe também, não é que uma pessoa se utilizou o nome do Boaventura e se entendeu. Não, são obras perdidas que se atribuíram a ele. Algumas foram feitas de forma deliberada, outras não. Isso tudo é matéria de revisão histórica, inclusive. E coloquei como um adendo duas audiências do Ratzinger, Bento XVI. Uma sobre o Dionísio Areopagita e outra sobre o João Escoterígena, que vai ser muito bom que os senhores leiam. Porque lá, Bento XVI deixa muito claro a sua simpatia pela teologia negativa e pelas trevas divinas, como sempre. Eles vão ser bem afeiçoados a isso, inclusive. Dentro da modernidade, dentro do modernismo teológico, vários modernistas vão ressuscitar de Pseudo Dionísio. As obras completas de Dionísio também são jogadas dos quatro ventos hoje em dia pela Academia Modernista, assim como as obras de Teresa de Ávila e São João da Cruz. Então, além desse problema, você vai ter toda uma pseudo-bibliografia que atribui a Boaventura coisas que ele nunca escreveu. Assim como também fizeram com o próprio São Tomás de Aquino, em algumas obras que não são dele, evidentemente. Então, E para ser justo, até de Santa Teresinha. Olha, esse tema eu não quero nem tratar, porque, se a verdadeira tem problemas, imagine a falsa. Mas vamos deixar por aqui. E concluindo essa questão do Boaventura, como estávamos falando, literalmente, além do próprio Boaventura, que tem esse problema na questão do Pseudo Dionísio, ainda na Idade Média, muitas pessoas pensaram que outros textos pertenciam a Boaventura, mas não era dele. Ou seja, é uma confusão dos infernos isto. Isto acontece, evidentemente, pela ignorância histórica, dos próprios agentes da história, com opiniões piedosas, como sempre, como também por agentes que não são tão ignorantes historicamente assim e que fazem de propósito. Da mesma forma que falsificaram vários livros e escritos de santos, como o próprio São Tomás teve escritos falsificados e tantos outros. Então, é óbvio que se você não está por dentro da discussão, você não entendeu nada do que foi dito aqui hoje. O padre Guidoni, comentários inevitáveis que sabemos que irão acontecer, porque sabemos como são as coisas. O padre Guidoni agora falou que o Boaventura não é santo, atacou a ordem franciscana, chamou de satanista, falou que é o reneguenon, que é absurdo, e todo mundo rasga as vestes. Como sempre, nós sabemos que é assim. A gente nem tenta impedir, a gente sabe que é inevitável, o escândalo farisaico, mas quem tem inteligência e quem entendeu o que nós estamos falando sabe perfeitamente que nós estamos fazendo isso aqui para apontar um problema de 1000 anos atrás, e tem pessoas que não conseguem ver um problema de hoje, muito menos de 1000, mas aqueles que conseguem podem estudar essa problemática, que é a influência da devócio moderna na pessoa, inclusive, de Pseudo Dionísio, que não existiu, atenção, afinal é pseudo, como mostra todos os estudos da academia hoje em dia, e que este problema existe e que não é exclusivo do Carmelo. Não é. Afetou os franciscanos, afetou os dominicanos, afetou os jesuítas, afetou todo mundo. Afetou toda a modernidade. E nós estamos aqui simplesmente propondo um retorno a uma espiritualidade mais tradicional, que não seja essas coisas de treva, de luz, que não sei o que não sabe, que não viu. Meu Deus. Deus é a luz. Deus é o suprassumo. Deus é o próprio ser. Você
inverter isso na espiritualidade e começar a pregar que Deus é trevas, ou não ser, ou não conhecer, e às vezes, né, quase chegando a um orientalismo, né, indiano, como algumas pessoas infiltradas no meio católico tradicional gostam de promover esse tipo de ideia, e eles não estão errados, inclusive, não porque a teoria deles esteja certa, mas porque eu ouvi sim dentro do catolicismo, de algumas linhas espirituais, tendências desta forma. Por exemplo, Mestre Eckhart foi o primeiro budista do Ocidente. Ele foi o primeiro hindu do Ocidente. Tem coisas que você lê nele que é idêntico à filosofia oriental. Isso quer dizer que é algum tipo de tradição perene? Não. É que as fontes que ele lia estavam vindo do Oriente. Mas Guidoni, quem do Oriente? Ele estava lendo alguma coisa em sânscrito? Não, ele estava lendo o Pseudo Dionísio, que foi literalmente uma operação psicológica feita por neoplatônicos do século IV e V. Esse foi o problema histórico. Enquanto os nossos amigos piedosos tentam resolver tudo na teologia, eu chamo aqui aos homens de inteligência. Olhem também para a história, olhem também para a investigação de documentos antigos, etc. Especialmente a escola bolandista dos jesuítas. Que, inclusive, bem, não sei se eu comentei com o senhor Matheus Assan, mas como eu tinha previsto naquele episódio que fizemos sobre o Carmelo, eu tinha dito que não demoraria muito tempo para que pessoas falassem sobre a origem do Carmelo discordando de nós. E afinal, a nossa tese, que é a jesuítica, que diz que, em realidade, o Carmelo não nasce com Elias no Antigo Testamento, coisa nenhuma, que isso é lenda, e que isso foi provado pelo padre Daniel e pelo estudo dos bolandistas. O senhor acredita que, né, sempre olhe as datas, sempre olhe os locais e os tempos, que tivemos respostas diretas e indiretas, mas aquela que foi mais direta foi, evidentemente, do senhor Frei Tiago, que fez um vídeo chamado A Origem do Carmelo, e que vai falar que, na verdade, o Carmelo nasceu com Elias mesmo, etc, etc. São opiniões piedosas. É normal que seja assim, ou seja, a pessoa, você discorda dela e ela se sente atacada psicologicamente. O caso do Frei Tiago não é tanto assim, mas existem outros que nós observamos que foi exatamente assim, e algumas pessoas tiveram reações imediatas, inclusive, né, quase que instantâneas na publicação do vídeo, muito interessante essas coisas. E não duvido que também aconteça nisso aqui agora também. Então, deixando bem claro. Nem eu, nem o senhor Matheus Assan, nem a Ação Instalacionista, nem os sede-vacantistas fanáticos do Brasil estão dizendo que São Boaventura não é santo, que ele é agnóstico, que ele é satanista. Não, 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 não. Não estamos dizendo isso. Nós estamos meramente afirmando que houve influência, tal como foi provado, de Pseudo Dionísio dentro da espiritualidade de Boaventura, e que isto não é a melhor coisa do mundo, tendo em vista os frutos da devócia moderna, que são consequência dos escritos do Pseudo Dionísio na escolástica e depois na era moderna, e que, infelizmente, até os melhores, como São Tomás e São Boaventura, não perceberam o problema na sua época, porque, tendo opiniões piedosas, não viram o problema histórico que estava nas suas mãos. E que aqueles hoje que querem ser verdadeiramente tradicionais e radicais devem ver essas coisas com honestidade e saber reconhecer problemas históricos que existem. E apegar-se à historiografia verdadeira, falsa, pseudo, até algumas mais corretas e outras não, para justificar certas coisas, não é o caminho correto. Então, vamos olhar a coisa objetivamente. Houve influência ou não houve de Pseudo Dionísio em Boaventura? Ora, nós acabamos de ler nele mesmo que ele cita, citações inteiras, inclusive. Inclusive recomenda as trevas de Deus. Logo, tem influência. Ora, a influência de Pseudo Dionísio é ou não é a base da devócia moderna? Sim ou não? É óbvio que é, como já provamos inúmeras vezes, inclusive nos artigos aqui na descrição do vídeo. Isso significa, portanto, e aqui vamos usar teologia positiva e não mística, que, infelizmente, o pensamento da devócia moderna também entrou no pensamento de São Boaventura. E que isto é um problema. Por quê? Porque nós vimos as consequências disto historicamente. E não há como negar. Ah, padre, você está atacando o Boaventura. Não, eu estou mostrando um problema, justamente para facilitar o nosso entendimento. Não é nada disso. Mas, bem, é difícil, é uma geração complicada, é um povo de uma cerviz dura brasileiro,
que demora para entender essas coisas. É natural, sempre tem um escândalo farisaico e etc. Mas, em suma, o que nós queremos dizer aqui? Primeiro, houve-se influência da devoção moderna nos franciscanos, inclusive em Boaventura. Isso é culpa do Pseudo Dionísio. E os frutos, historicamente falando, são mais maus do que bons. E não há como negar isso. Portanto, nós estamos aqui alertando para quem for estudar esses temas, que também não é só o Carmelo, mas também afetou os franciscanos, os dominicanos, os jesuítas, etc. E afetou a igreja inteira. Afetou literalmente todo mundo. E nós estamos tentando nos purificar destas coisas para voltarmos a uma espiritualidade mais tradicional, tal como era de São Francisco, tal como era a de São Domingos, tal como era de São Bento, tal como era de São Bruno. Este é o ponto principal. E quem quiser entender melhor, favor verificar os links na descrição e ter a honestidade de reconhecer que, infelizmente, isso sim influenciou também o Boaventura, e não somente ele, mas muitos da escolástica. Em nome de rejeitar a luz para abraçar algum tipo de trevas, mesmo que sejam, entre aspas, trevas divinas e luminosas, como se isso fosse possível. E atenção, chamo de novo atenção aqui para essa claríssima inversão de simbolismo. Ou seja, como se em Deus houvesse trevas. É uma situação complicada. Mas bem, neoplatonismo como sempre. E um autor muito importante para entender tudo isso, fazendo aqui um jabá, é o Etienne Courbet, que trata em profundidade sobre o tema da gnose e principalmente sobre o tema do neoplatonismo. Algo fundamental para entender essa questão da devoção moderna, da sua influência e repercussão em outras religiões também, como o budismo, o islamismo e outras religiões aí também. Fica aí o convite para que vocês possam conhecer a obra do Etienne Courbet, está disponível na nossa lojinha. Só entrar em contato com a gente que vocês vão ter acesso a esses livros. Muito bem, padre, acho que hoje rendeu, né? Episódio bom, deu pra gente falar bastante aí, se aprofundar nesse tema. Vai ter uma repercussão maravilhosa esse vídeo. Como sempre, infelizmente o senhor não entendeu nada, porque se você tivesse aprendido com Dionísio, você saberia que não é nos livros, Lassan. Não é para ler livro, Lassan, como nosso amigo dizia, não é mesmo? Não leiam livros. Você tem que entrar numa caverna, aí lá na caverna você vai ver Deus nas trevas, Lassan. Que ler livro nada, você tem que entrar na treva. Então, deixando a piada de lado, é exatamente isso. Etienne Courbet fala muito sobre neoplatonismo. Ele é brutal no tratamento que ele dá. Ele não perdoa nem Santo Agostinho em algumas coisas, e nós concordamos com ele nisso, inclusive. E realmente é uma obra importantíssima, a coleção que ele fez sobre a gnose. E para você ver como são as coisas, não é? Quando o clero não estuda aquilo que tem que estudar, os leigos estudam. Então, novamente, é triste ver que meus colegas no sacerdócio, infelizmente, não estudam a espiritualidade ou aquilo que é o mais essencial, a teologia, a liturgia, etc. Mas estudam coisas do mundo. É complicado esse tipo de situação, mas excelente episódio. Digo novamente que isto aqui não é para atacar nem franciscanismo, nem nada disso, mas é para mostrar um problema. E já digo àqueles que se escandalizam com qualquer coisa, já digo para vocês, tá? É pior do que parece. Nós estamos aqui tratando o tema de forma extremamente caridosa. E sem tocar todos os pormenores. Ou seja, isto aqui é a versão light do problema. Quem quiser saber a versão mesmo, tem que ver aqui a descrição. Então, se quem se escandaliza com esse vídeo já está rasgando as vestes, é porque não tem ideia do problema real, qual que é, e quando descobrir, muito provavelmente vai cair para trás. Eu acho que não vai ser nas trevas, vai ser diretamente no piso e vai ter um traumatismo craniano, ainda mais pelos homens sensíveis, que nós sabemos que não gostam das coisas que nós falamos. E claro, fazendo a profecia que sempre tem que ter, pode anotar, Lassan, pode anotar aí. Da mesma forma que eu disse no episódio do Carmelo, que teriam pessoas fazendo vídeos contra nós sobre isso, como aconteceu, igualmente, pode anotar que vai ter pessoas aí pegando frases de Boaventura, o grande Boaventura, sermão sobre Boaventura, não, porque São Boaventura é o maior santo, o doutor seráfico. É complicado, né? É uma coisa bem freudiana, não vou me estender sobre isso, inclusive. É complicado, mas infelizmente nós temos trabalhado dessa forma. O Brasil é complicado, mas é o que é. É isso, senhores. Agradeço a atenção de todos, agradeço aqui ao padre por nos proporcionar
o aprendizado desse tema, nos aprofundarmos nisso. Esperamos que as pessoas possam continuar os estudos e vamos nos aprofundando, melhorando o entendimento dessa questão. Peço a você, considere se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like, comentar aqui nesse vídeo e compartilhá-lo para o YouTube recomendar para mais pessoas. Amigos, é isso. Agradeço muitíssimo ao Padre Langdoni. Alguma última palavra? Fiquem com a luz, abandonem as trevas. Eu sou a luz do mundo, assim diz o nosso Senhor. Só Cristo é Rei, fogo no mundo, não vai ter Halimã. Abraço, pessoal.